partir desse momento que quando a gente fala de prevenção de perdas, a gente está falando de processos. Fala, pessoal! Estamos aqui de novo e eu te agradeço por estar conosco toda segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, porque eu não sei que dia que você vai assistir, mas eu sei que você está conosco nesse movimento de transformação do mercado no PerdasCast, porque aqui nós falamos de prevenção de perdas, gestão de riscos, desenvolvimento pessoal e afins, não necessariamente nesta mesma ordem. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês, que os últimos episódios onde a gente saiu da caixinha, você acha que a gente saiu da caixinha, mas é tudo estratégico, tá? Os últimos episódios onde a gente trouxe um pessoal que está mexendo, né, com a cabeça de vocês, é proposital, tá? Então continue comparecendo, continue deixando seu comentário. Se você não gosta, fala também, porque a gente precisa saber disso, mas se você curte, você sabe qual é a sua missão. É transbordar esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis que você puder. Tudo bem? Estamos diretamente dos estúdios da Prime Bid, junto com Yara Ramos, nossa diretora fantástica. E dá o zoom, Yara, porque hoje, a partir da frase, talvez vocês saberão qual que é o tema do nosso podcast de hoje. Arquitetura é música congelada. Arthur Schopenhauer. Sobre o que vamos falar? Com certeza não é sobre o Corinthians, né, Yara? Não, por favor, né? Ufa, viu? Eu adoro esses convidados. Eu sou palmeirense, Anderson. Agora sim. Nossa convidada, que vocês já ouviram a voz, mas não a viram ainda, nossa convidada, ela adora viajar pelo mundo. Pensa numa pessoa que gosta de viajar. É ela. Para conhecer novos lugares e, claro, novas tendências e estratégias para a sua área de atuação. A arquitetura no varejo. Então ela tá lá, tá passeando, tal, tira uma foto aqui, uma foto ali, e de repente, pum, tá dentro de uma loja, tá dentro de algum lugar, vendo o que tá rolando de legal por este mundo afora. Mãe de 2 filhos, Leandro e Sara, ama a família e sempre registra os momentos especiais juntos. Vou te falar, você tem que começar a seguir ela, sabe por quê? É uma das referências em retail design, arquitetura e visual merchandising para o varejo, com cerca de 25 anos de experiência e passagens por empresas como Nike do Brasil. Está professora hoje, né, do IED Brasil, Instituto Europeu de Design, e também é professora da ISPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Há 14 anos lidera a Acampoy Arquitetura e desde maio de 2022 é chairman, mas não vou falar chairwoman, né, da Retail Design Institute no Brasil. Senhoras e senhores, Annelise Campoy. Obrigada, Anderson, pela apresentação. É um prazer estar aqui. Adorei o convite. A gente discutir uma área tão bacana, né, que é prevenção e perdas, unindo o design estratégico, que é muito difícil de falarem. Obrigada pelo convite e é um prazer a gente bater esse papo hoje. O prazer é todo meu. Como sempre, essas pessoas super especiais têm agendas super ocupadas, mas, né, conseguimos um horáriozinho na agenda. Então, o Anderson se planeja muito bem, então a gente se planejou com muita antecedência e por isso que estamos aqui hoje, né? Muito bom. Você também. Legal. E, você vai ter que entender aí do outro lado que você vai ter que pegar um caderno, vai ter que pegar uma caneta, ou vai pegar o seu celular, vai pegar alguma coisa para anotar o que ela vai falar. Porque sim, vamos falar de arquitetura, mas vamos falar de arquitetura estratégica, de design estratégico, e como isso tem a sua relação com prevenção de perdas, como ela mesma acabou de dizer. Mas vamos entender um pouquinho essa história da Annelise Campoy e como que ela veio para, né, da arquitetura ali que você se formou, depois você fez também, né, um MBA em mercado e consumo pela USP, e como que foi esse varejo aparecendo na tua carreira, né, e como foi realmente fazer algo que é diferente,
né, que é trazer uma visão estratégica para dentro, né, do design e para dentro da arquitetura. Olha, a minha história começou há muito tempo. Eu comecei a trabalhar muito jovem, aos 16 anos, já na área técnica. Eu fiz técnica em edificações na Federal primeiro. Meu primeiro estágio foi fazendo projetos de banco, com 16 Hum, anos. Então eu comecei fazendo projeto de bancos, e aí eu já nem sabia, né, que eu estava fazendo projetos de varejo. Como eram projetos de replicação, eu tive meu primeiro contato assim, como técnica em edificações, estudando técnica em edificações. Depois eu tive a oportunidade de entrar na Vivo, que era Telesp celular na época, com 17 anos, e ali estagiei, depois fui efetivada, fiquei 6 anos na Vivo, que eu fazia prédios, então aprendi a fazer projetos de prédios corporativos, depois lojas, espaços especiais de shopping em shopping. Então, assim, eu aprendi um pouco hum, de tudo lá dentro, eu tive a oportunidade de trabalhar muitos projetos e o incrível é que eu participei de uma virada de marca, né, que era uma eu entrei logo quando foi privatizado, então saiu de uma estatal e quando a telefonia celular começou a crescer muito. entendi. Então, ali muito nova eu já tive contato, né, então com essa área de varejo e depois fui realmente estudar e me especializar mais quando entrei na Nike. Então, antes de entrar na Nike, eu fui para a CB Richard Ellis, que é real estate, passei alguns meses lá, mais na parte de consultoria Tá. mesmo, e depois fui convidada para ir para a Nike, e ali eu fui realmente eu falo que eu tive um verdadeiro MBA, né, na Nike, Uhum. porque a gente faz tudo, então nós éramos ali em 3 arquitetas, para fazer desde shop em shop, tinha que fazer 300 espaços por ano, Nike Stores na época, outlets, espaços de projetos de corrida especiais, então implantações desde lançamentos que era em conjunto com visual merchandising. Então tive a oportunidade de trabalhar com pessoas formidáveis nesse tempo que eu trabalhei na Nike, e ali me abriu o horizonte mais para eu estudar estratégia de varejo, porque a Nike é uma empresa extremamente estratégica em tudo que ela faz. Então tudo é planejado para estar dentro da loja, um porquê tá aquela apresentação, porquê aquela coordenadoria de produtos, tudo é pensado, né. Tive a oportunidade de ir para a sede da Nike em Beaverton, conhecer os laboratórios, né, de produto, conhecer a questão do atleta, a importância do atleta, né, a importância de contar história, o storytelling que a Nike faz é riquíssimo. Então Uhum. isso me trouxe ali um verdadeiro MBA para a minha vida, que eu trago até hoje, né. Então uma grande marca que eu tive a oportunidade de trabalhar lá dentro e depois quando eu abri a empresa foi meu primeiro cliente. Ah, é? É. Caramba. Quando eu tive essa oportunidade de trabalhar e fazer os projetos das lojas, né, daí prestando o serviço. Foi aí que eu abri a empresa há 14 anos, né. Foi logo na crise que houve em 2009, e eu não esperava, que na crise eu fosse mandada embora na Uhum. época, e eu nunca tinha pensado em montar empresa, eu queria seguir uma carreira corporativa, mas eu sempre achei que era muito difícil ter uma carreira corporativa na área de arquitetura. Uhum. Porque você cresce dentro de corporativo com uma área mais de marketing, de administração, de engenharia. A arquitetura é muito mais difícil, né. Mas, quando aconteceu isso, eu pensei bem e eu falei: "Poxa, eles não têm quem faça esse trabalho", né, na época, porque tinha muito trabalho para entregar e como era uma crise americana, mas no Brasil não tinha e tinha aberturas de loja, eu falei: "Eu posso Uhum. oferecer esse serviço", né. Foi aí que eu comecei a empreender. Eu não Legal. sabia nada, né. Se quiser me interromper, tá, Não, porque imagina. e foi aí que eu abri a empresa e meu primeiro cliente foi a Nike. E daí, cada vez mais, quando eu abri para outras marcas e fui fazer outras especialidades, eu comecei a Uhum. estudar outras especialidades também. Então, desde fazer cama, mesa e banho, fazer ótica. Então, acho que hoje eu já fiz bastante, desde supermercados, até centros de distribuição. Eu tive o prazer de fazer projetos de centro de distribuição e ainda tenho, que eu faço escritórios, né, para Mercado Livre, por Ah, exemplo, que dentro do legal. centro de distribuição. Então, o Aham. varejo não é limitado apenas à loja, né. Quando você fala em varejo, é toda uma cadeia, né. Então a gente fala de uma cadeia toda, desde o centro de distribuição, que você tem que entender
até a loja. Então, muitas vezes fala: "Poxa, é só um projetinho de loja". Não é só um projetinho de loja. Eu já tive a oportunidade de fazer residência também, e a Uhum. diferença é gritante, né. Eu acho belíssimo o trabalho também de residência, mas eu me identifiquei muito mais com o varejo. Por quê? Porque o varejo une a parte de estratégia, né, então a gente trabalha muito marketing, então você trabalha marketing, brand, neurociência, Ah, né, você trabalha ali cálculos, então são muitas disciplinas unidas, né, que são muito mais práticas na minha visão, né. uhum. Então você tem ali um intuito para tudo, você não faz uma loja para ser bonita, faz uma loja que dê resultados, Legal, muito bom. né. Então por isso que me encantou, e eu nunca mais consegui sair da área de varejo corporativo, me apaixonei, né. E aí quando a gente faz o que gosta, às vezes é até tão perigoso que você trabalha tanto, que você não vê Uhum. a hora, né, passar. Então eu tenho esse todo mundo fala que eu sou workaholic, mas É, é porque eu me apaixonei pelo processo, eu gosto de entender o processo, né, entendi. e gosto de resolver problemas. Não, e assim, já dá para virar um quote, né, eu não faço uma loja bonita, a gente faz loja que dê resultados. Acho que isso já é uma mudança de mentalidade super interessante, né, até aí entrando, né, sob a ótica realmente de prevenção de perdas, hã, que é levantar abrir uma loja não é simplesmente levantar 4 paredes, colocar equipamento dentro, colocar produto, inaugura e vai, né. Não. Tem estratégia por trás, tem a gente vem falando muito aqui, neles de, conhecer o negócio, porque Uhum, parece óbvio, mas, muitas pessoas dentro das suas áreas não vão conhecer o negócio, né. Então, você falou de Nike, eu também trabalhei em Nike, e nessas empresas, eh se dá muita importância estratégica ao conhecimento do negócio, ou seja, quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, o que a gente quer atingir, qual é o nosso cliente, o nosso atleta, né, no caso da Nike, o nosso colaborador, ou seja, já passei em algumas situações que você vê uma loja super bonita, né, área de vendas, etc., e vai para a área interna, né, o colaborador não tem onde fazer uma refeição, né? exato. Então é um conjunto de coisas. E esse conhecer o negócio, qual que é o teu ritual, assim? Como que você, nesses projetos, como que você entende o cliente? Como que você entende, o negócio para poder, a partir daí, desenvolver essa estratégia, né, do desenvolvimento, seja de uma loja, de um CD, de um workplace, Uhum. enfim. Como que é essa construção, né? Como que você faz? Olha, ao longo dos anos, como já são, muitos anos de experiência, eu desenvolvi ali um planejamento, né, uma metodologia. Legal. Então, assim, essa metodologia são algumas questões, é um questionário, que eu desenvolvi para alguns segmentos, desde a parte de escritórios, onde você tem que ter relação de proximidades, relação de programa de necessidades, desde quantidade de pessoas, programas, tudo que você vai cruzando isso. E na parte de varejo, você começa conhecendo, né, principalmente o dono do negócio, porque você tem que conhecer a história do negócio, Uhum. primeiramente, né. Se é possível conhecer o dono, melhor. Se não é uma empresa muito grande, você tem que conhecer toda a estratégia de marca, valores. Então, conversas desde o gerente de loja, né, porque você quem conhece ali que está o dia a dia no chão de loja, Uhum. tem problemas muitas vezes que a gente não identifica. Aham. Então eu gosto muito de ir a campo, né, e treino minha equipe para isso também, para ouvir a ponta lá, através desse questionário, levantar algumas questões técnicas, e outras são de realmente de perguntar, de olhar a operação, olhar como funciona. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou desenvolvendo porque a gente desenvolve marcas desde grandes marcas até menores marcas que são familiares. Tá. Então, se eu vou desenvolver um novo conceito, que a gente está desenvolvendo e começou no sul, no Rio Grande do Sul. Eu vou até a cidade, conheço as lojas que já existem, como funciona hoje, eu estudo sem perguntar nada. Primeiro, como é que funciona a jornada do cliente lá, observo o que funciona, o que não funciona, pergunto para a gerente de loja o que mais vende, o que não vende, faço a minha jornada dentro da loja como consumidora também, Uhum. para entender ali o funcionamento. Através disso, eu fecho um diagnóstico ali e com o questionário mais técnico, a gente fecha esse programa de necessidades. Entendi. Com um programa de necessidades,
eu vou partir ali para o conceito. E o conceito a gente começa com plano de massas. O Tá. plano de massas é onde eu vou dividir o layout. Então, entrada, jornada, qual que vai ser o caminhar do cliente ali até a finalização. E a jornada ali no físico. Mas a gente sabe que a jornada muitas vezes começa ali no digital. Então, também hoje precisa entender quais são os canais que o cliente vende, qual que é o canal digital que ele vende, se é WhatsApp, se ele tem e-commerce. Quais são os canais de venda para integrar essa comunicação dentro da loja também? Uhum. Porque tudo hoje tem que se falar. A Uhum. loja hoje ela não funciona apenas como um depósito de produto, né. Legal. Hoje a loja tem diversos usos, inclusive ela é mídia, né. Uhum. Ela tem um papel importantíssimo de mídia. Então eu trago todos esses pontos, por quê? Para dar mais resultado. Se ele tem o digital, a loja tem que fortalecer o digital e o digital tem que fortalecer a loja, né. Se ele não tem o digital, eu até oriento, né, que ele tem que se planejar para que tenha também essa força maior e que tenha esse canal digital futuramente, porque, ele vai ter mais rentabilidade quando ele Uhum. une diversos canais, integram isso, né. Porque eu falo que hoje uma boa loja, ela tem que ter 3 palavrinhas, que são muito fáceis de falar, mas muito difíceis de se executar. Tá. Experiência, a primeira. Uhum. Conveniência, que é conveniência atender o cliente do jeito que ele quer. Então, se Tá. ele quer ser atendido pelo WhatsApp, receber em casa, se ele vai na loja e quer comprar na loja e receber em casa, se ele quer comprar pela internet e receber em casa ou retirar na loja, isso chama-se conveniência. E valores. Quais são os valores da marca para o cliente? E deixar isso implícito. O qual é a preocupação dele desde a comunidade, com os funcionários, com o produto que ele compra, a origem do produto. Então, são 3 palavras simples, mas são difíceis de se executar no ponto de venda. Experiência, conveniência e valores. E valor. Gente, Falei eu não sei se muito, eu né? anoto, não sei se eu presto atenção, se eu olho para ela, eu tô experiência, Conveniência conveniência e e valores. Não, valores. e é incrível, né, você falou de programa de necessidades, ou seja, identificar realmente, né, ademais de você, geralmente ser contratada, né, pela alta administração, por um diretor, mas, lá na ponta, Tem que ouvir a ponta. como que se comporta o negócio lá, sob o ponto de vista de cliente, sob o ponto de vista do colaborador, né? Porque a loja ela é um ambiente onde todos estão ao mesmo tempo, né? E você falou uma coisa muito legal que eu ia fazer uma pergunta relacionada a isso, que experiência, né? Ou CX, ou Customer Experience, é algo que há alguns anos e agora muito, né, já mais, não vou dizer estruturado, mas mais um assunto não tão novo, mas que é algo que sempre existiu, né? Ou seja, a experiência do cliente, todos nós passamos em algum momento, boas ou más, mas hoje isso consegue ser eh, delineado, planejado e executado da forma como a empresa deseja, né? Isso está dentro do que você, né, fala do design estratégico, tá? Eh, então, como que o Customer Experience, dentro desses 3 pilares, né, de experiência, ele está só na experiência ou ele também navega na conveniência e nos valores? Dentro desses 3 pilares que você falou. Então, quando a gente fala de Customer Experience ou de experiência do cliente, ele está sempre embasado por esses 3 pilares: experiência, conveniência e valores? Sim, uma experiência completa, ela vai envolver tudo isso. Mas, quando a gente fala de experiência de compra, eu estou falando assim que a gente toma 30.000 decisões diárias, né. Dessas 30.000, praticamente 97% são emocionais, né. Então a gente toma 97. 97% das nossas decisões são emocionais. Então a compra é um processo extremamente emocional. Como é que você traz uma experiência para um cliente? Por quê? Muitas vezes você esquece até o que você comprou numa loja, mas você nunca vai esquecer como você se sentiu. Verdade. Então, isso é experiência. É colocar no lugar do cliente como ele vai se sentir dentro do seu ambiente, porque ele nunca mais vai esquecer como ele se sentiu. Se ele foi mal atendido, ele não vai esquecer. Se ele foi bem atendido, se sentiu à vontade. É, e vivenciou uma experiência marcante, ele nunca mais vai esquecer. Ele pode esquecer até o produto que ele comprou. Mas ele teve uma experiência tão bacana que ele quer voltar. Tá. Ele quer vivenciar aquilo novamente, porque as nossas decisões são emocionais. Sim. E
partindo disso para o estratégico, como eu trago uma experiência emocional bacana? Principalmente trabalhando os sentidos. Eu vou trabalhar os 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar e audição. Tá. Quando eu trabalho esses 5 sentidos juntos, eu faço algo maior ainda, que é atmosfera. Eu crio atmosfera. É o que a Disney faz. Então, quando você sai de um brinquedo da Disney e você cai dentro de uma loja, onde você está? Você saiu de uma atmosfera onde você sentiu "uau". E ali tem a compra emocional por aquilo que você Hum, vivenciou. entendi. Quando você traz isso para um ambiente de varejo, pô, é muito difícil trabalhar os 5 sentidos, é bem difícil, não são todas as lojas que trabalham isso, mas daí a gente fala de um varejo imersivo. Então, por exemplo, uma loja do Harry Potter, que tem em Uhum. Nova York, uma loja da Lego que tem em Nova York. Ali são varejo imersivo, que você entra e vivencia todas essas sensações. Por quê? Por exemplo, na loja do Harry Potter, você tem ali um bar de cerveja amanteigada, que você se sente, quem é fã do Harry Potter como eu, né, quero Eu nem vivenciar. percebi que você Nem gostava, percebeu, não. né, então tá bom. Daí você quer beber aquela cerveja, porque você leu o livro, porque você assistiu o filme, e você quer, a roupa de determinado personagem, Personagem. você quer fazer o teste da personalidade para saber qual personagem que você é. No caso, eu sou Hermione, tá, Ah, gente? é? Nem pareceu, né, Não, CDF, imagina. não. Mas isso que a gente fala de você se conectar, né. Mas como eu trago isso para um varejo menor? Entendi. Transformando aquilo que seria racional em emocional. Emocional. Então, momentos, trazer traduzir toda a parte estratégica e racional, traduzir isso para um projeto que o cliente entre no emocional, né, que Uhum. ele vivencie uma boa experiência, né. Então, todo mundo fala que a beleza, ela depende dos olhos de quem vê. O design discorda disso, porque existe estudo matemático, por exemplo, quando você fala de Fibonacci. Fibonacci Vamos lá, tá é ficando legal. cálculo de Fibonacci é um matemático, né, Aham. que desenvolveu a fórmula de, até através da natureza, mostrar que existe uma beleza e uma simetria em tudo. Então, através desse cálculo de Fibonacci, a gente traz, por exemplo, o que tem a ver com varejo? Existe proporção para tudo. Desde uma exposição de um painel de parede, você tem a proporção da comunicação à altura correta, altura de exposição no meio, a quantos metros tem que estar, e a exposição abaixo. Então, isso entra desde a ergonomia, que a gente estuda a altura correta, por isso que a beleza não está nos olhos de quem vê, a beleza é estudada. E Uhum. por isso que o design é estratégico. Não é simplesmente, ah, eu acho que isso é bonito. Não. Foi um estudo que foi feito, isso está dentro de uma folha até, uma Uhum. folha da natureza, que é perfeita, que Deus fez perfeito, até o iPhone, né, porque o Steve Jobs estudou isso como ninguém. Sim. Se você pegar um iPhone, tem o Fibonacci a fórmula certinha, É, né, o desenho certinho de Fibonacci, um iPhone. que legal. Por isso que ele cabe direitinho na mão, por isso que ele foi feito todos os elementos, e isso traz também para um projeto de loja. Daí muitas vezes a gente faz cálculo para tudo? Não. Por quê? Você estudou para isso, seu olhar já é treinado para Pra isso. poder Então, entendi. muitas vezes a gente fala: "Isso não está na proporção certa, muda isso, isso, isso", é só de olhar. Mas são anos e anos de treino, né, de Sim. projeto. Desde a prancheta que eu comecei aos 16 anos de idade, eu estudava na Escola Técnica Federal, que eu tenho uma saudade enorme, né, que eu desenhava à mão, nem podia desenhar no computador na época, então a gente ficava de pé, desenhava na prancheta de pé. Olha. Então esse treino vem desde lá, né, e muitos profissionais da área treinam muitos e muitos anos. Então não é algo que você aprende, né, em um Em mês, um mês, de uma hora é para outra. algo de muitos anos, de treino, de olhar e muito estudo, né, para isso. E para trazer o quê? Resultado para o ponto de venda, né. Muito legal. Yara vai fazer um favor pra gente, vai colocar aqui o Fibonacci, a Fibonacci aqui, ó. Uhum. Tem, é famoso e a gente vai encontrar e vai para você saber, né, o que ela comentou. Eu tenho que trazer, por isso que eu te falei nos nossos papos que esse podcast é 100% inspiracional, né. Uhum. Essa semana, eu passei numa loja de eletrônicos, enfim, super conhecida, e para comprar um fone de ouvido. Ok.
Cheguei ali no fundo da loja para encontrar esse fone de ouvido, e aí tinha um rapaz, pessoal, eu vou ter que falar, Uhum. né, tinha lá o no equipamento de exposição, algo que não deixava eu tirar o fone de ouvido para ver o fone de ouvido na mão, Como é você ia provar, experimentar, né. né? Então eu queria saber quantas horas, aí eu tipo, peguei, virei, né, quantas horas de bateria, não sei o que lá. E você falando isso, né, da experiência, do tipo, depois a vendedora, ela compensou tudo isso. Então teve, óbvio, né, uma questão de pessoa ali, É né, humano, né? humano que fez Fator tudo humano. isso, ser, compensado. Mas não sai, é o que você falou, não sai da cabeça aquela experiência em si. Sob a ótica de prevenção de perdas, né, e aí eu visto o Uhum. chapéu e falo: "Bom, aquilo tá ali porque é um produto pequeno, deve É ter muito fácil de ser. de ser ocultado, Exato. furtado, etcétera". Sobre a ótica da Experiência. experiência, e vem na tua frase, a loja que dê resultados, né. Uhum. E é uma luta, muito interessante da área de perdas, de prevenção de perdas com o negócio, que muitas vezes soluções como essa, as pessoas vêm falar: "Você não é prevenção de perdas, você está fazendo prevenção de vendas", Uhum. porque não está proporcionando essa experiência do cliente. Então, eu, enquanto profissional de prevenção de perdas, ontem passei por isso e fiquei: "Caramba, né, é ruim demais", né. Uhum. Porque eu queria entender, eu queria sentir, tudo bem, ele estava dentro da caixinha, mas eu queria ver não a foto, né, Experimentar, eu né? queria olhar, porque atrás desse produto que eu até acabei comprando depois, a caixinha tá vazada, né, e onde estão os fones, né, um fone Bluetooth e onde está a caixinha de para carregar. Mas não dá para o cliente ver, porque não tinha como. Exato. Então bate muito com o que você falou, e fica também aqui, né, para audiência, de entender que, caramba, é estratégico tudo isso, né. Então se a gente só pensar na prevenção da perda de estoque, você pode estar ali, causando uma perda comercial, porque se, né, aí são os "e ses" da vida, e se aquela vendedora não tivesse me abordado, né, Uhum. e se eu tivesse desistido só por isso? Ela poderia ter falado tudo, todo o discurso, né, o pitch de vendas, etcétera, tentado me convencer e não. Por quê? Por causa de um itemzinho ali. Não tô falando que a gente vai agora, vocês vão chegar e vão retirar tudo, mas, será que para aquele tipo de loja, naquele shopping, fazia sentido, né, É. colocar? Então, às vezes, soluções, meio em massa, né, que me parece, sem usar a Personalização, né? estratégia, né, sem conhecer o negócio, Uhum. sem ir em campo do tipo, essa loja não faz sentido eu colocar isso. Vamos pensar em outra forma, Uhum. né, de vender esse item sem, impactar na experiência do cliente. É um item de, tinha vários, né? Então tinha desde 300 a R$ 1.700 e todos na mesma condição. Uhum. Quantas vendas foram perdidas ali por conta deste detalhe? E, ao meu ver, né, óbvio, né, teria que estudar um pouco mais, mas não estava ali personalizado como você acabou de Sim. falar. Então, assim, você me falando isso veio, Da sua o experiência. emocional que você acabou de falar, né? O Isso. emocional veio e me trouxe e falou: caramba, eu acabei comprando tudo, mas não foi uma boa experiência sob o ponto de vista ali de exposição, né? Uhum. A vendedora foi incrível, dei 10 depois na avaliação dela, Sim. mas, a experiência naquele momento teve uma aflição que não foi legal, É uma né, fricção que uma afli talvez não não precisasse, né? precisasse. Porque o varejo, para que ele funcione e dê resultados, ele tem cada vez menos fricção. Sim, Se você fala aí de uma experiência de eletrônicos, me traz muito a Apple, né. Então, assim, como você se sente na loja da Apple? Alguém está em cima de você o tempo inteiro? não, Como é que é a prova de produto? Como são as pessoas que vendem dentro da loja? Então, assim, a experiência da Apple neste setor é a melhor pensada. sim, Desde a estratégia de exposição de produto limpa, né, porque as mesas são extremamente limpas, sem mostrar fio nenhum, com madeira, né, clara, ergonomia reta, elementos retos, uhum, e ali é para quê? Para que o produto, que é a cereja do bolo, apareça. Então a cereja do bolo está em cima e não tem nenhum fio segurando, e não tem nada segurando, por quê? Porque é para a experiência do cliente, o cliente e é difícil quem não compre, né, que vai sim, na loja da Apple e fala: "Poxa, eu sonho com isso um dia,
quero ter esse celular, quero ter esse iPad, porque você conseguiu experimentar o produto e vivenciar ali uma experiência, você não se sentiu, nenhum vendedor em cima de você, nem te julgando, só por você estar provando ali dentro, ou só usando a internet. Então, você nunca esquece essa experiência, né, Nunca. em qualquer lugar do mundo, né. Incrível isso, né? É. Você falou de Apple, eu lembrei de uma famosa rede de cafés no mundo, né? Eu lembro a primeira vez que eu tive a experiência lá fora. Cara, você entra, você não precisa consumir o café. O Wi-Fi tá livre, as posições para você sentar, e aí dá vontade, obviamente, de você Exato, de tomar um café. consumir. Aqui, né, é o inverso, você tem que comprar para ter uma senha para acessar o Wi-Fi. Se você fica sentado num lugar e não tiver, né, um produto, você tende a, né, A a sair. ter um olhar, tipo: "O que que você está fazendo aqui?", né. Então, por mais que seja uma estrutura, né, que você fala: "Bom, é igual em termos de VM, em termos de arquitetura", se você olhar, mas como você Uhum. falou, a experiência, não, você trouxe uma outra palavra, né, a Como ambientação, isso, né, a a atmosfera, atmosfera, isso, a atmosfera diferente, diferente. por conta de um processo, de uma coisa. "Ah, mas é que no Brasil", não, não existe, né. Uhum. Cara, se é uma Uma marca experiência, global, ela né. tem que ser igual em qualquer lugar do Mundo. mundo, né. E a gente trabalhou numa multinacional em tempos diferentes, né, e lá você consegue ter. Sim, Você vai numa Nike Store nos Estados Unidos, em qualquer lugar, e vai no Brasil, é a mesma experiência, ou busca-se, né, busca a ser, mesma né. atmosfera. Então, é um baita desafio, né, porque quando a gente fala de prevenção de perdas, muita gente não olha essa questão da perda comercial, da perda de imagem, né, porque isso afeta a reputação da loja, né. Eu estou falando que eu gosto, né, dessa rede, mas assim, você fica meio desconfortável, porque você tem outras referências. Talvez para quem não tenha referências, isso não passe despercebido. Pode ser, né, Annelise, Uhum, mas para eu que tenho essa referência, eu me sinto, caramba, eu me sinto meio fora da atmosfera desta, quase que eu falei o nome, desta empresa uhum, que eu conheci lá fora, claro. né. É a mesma coisa, você pega dos arcos ali, né, em qualquer lugar do mundo é igual, né. Óbvio É que existe uma adaptação de de cultura, cultura, sim, e a gente fala cada vez mais, né, da questão do localismo, né, de localismo. você adaptar a loja àquele local, àquele bairro, que é muito importante, porque hoje a gente também está falando de mix de produto, isso em todas as lojas, que às vezes o que funciona em determinado país, determinada cidade, não funciona em outra. Então, você tem que ter esse estudo da geolocalização e adaptar isso. Mas a experiência, né, ela tem que ser genuína, né. Sim. Então, assim, o propósito da marca tem que ser o mesmo, os valores da marca tem que ser o mesmo, então a experiência tem que ser a mesma, mas a questão de mix de produto, que eu acho muito importante ser adaptado em cada local, a equipe de loja também, eu acho muito importante a equipe de loja ser daquele local, daquele bairro, porque isso Legal. traz muita conexão, sabe, Uhum. com a população local. Então eu acredito muito neste modelo, né, Le mas o que funciona de experiência em um local do mundo, por que não poderia ser replicado em outro, como você citou dessa Uhum, marca, né, uhum. de cafés que eu já sei o que você está falando. Ah, se vocês sabem também, não façam comentários, porque pode né, dar ruim pro canal. Hã, você falou um negócio legal, você falou de loja que dê resultados, eu vou linkar isso com um ponto que você trouxe antes da gente começar, né, a Uhum. gravar. Uma tal de planilha mágica. Agora eu fiquei curioso, quero ver depois, sei lá, o que é essa planilha mágica, Nelise? Ah, a gente deu esse nome, porque na verdade é um cálculo de capacidade que a gente faz, quando desenvolve um conceito de loja, ou mesmo em replicações de modelos de loja, é muito importante você ter a capacidade da loja. Sim, Então como que é calculada essa capacidade de loja, né? Então, quando a gente estuda o que vai ser exposto pela tamanho de loja, né, porque sempre é limitado pelo tamanho de loja, o que vai ser exposto, qual que é a quantidade que cabe naquele determinado mobiliário, que é estudo para altura, então qual é a altura ideal de determinado produto para ser exposto, tanto de mobiliário de piso quanto de parede, e aí a gente já coloca no visual merchandising como vai ser exposto. Então, por exemplo, se é vestuário, se é lateral, frontal, quantos vão ter repetição,
qual vai ser a profundidade desse produto, se é vestuário vai ter PP, P, M, G, GG, calçados, a numeração que vai ter naquela loja. Isso também é linkado com o cálculo de estoque. Então, Uhum. cálculo de capacidade de estoque. Então, isso a gente transformou em planilha, que a gente fala que é uma planilha mágica, que o desenho se traduz em uma planilha para calcular a capacidade de produto de uma loja, para que o lojista abasteça aquela loja específica com aquela quantidade de produtos. Porque você bem sabe que cuida de perdas, se eu comprar mais estoque para uma loja, quanto prejuízo eu vou ter? Se eu, comprar mais do que cabe numa loja, né? Quanto eu vou ter de prejuízo? Uhum. Então, qual que é a exposição certa? Legal. E aí entra uma contradição muito grande, que muitas vezes as pessoas acham, e alguns lojistas acham, que quando você expõe muita mercadoria na loja, eu vou vender mais. Mas isso já é comprovado, É. é, que quando você tem mais produtos dentro da loja, as pessoas entram mais, mas a conversão é muito menor. Quando Hum. você tem menos produtos, mais expostos de uma maneira que você enxergue o produto, a sua conversão é muito maior. Então tem números disso, bem expressivos. A Chili Beans mesmo, falou agora recentemente, o Caíto falou essa semana um pouco, que eles estão expondo, acho que vinte e cinco por 25%. cento a É, menos e estão vendendo 35% a mais. eu vi. Isso é comprovado, né. Então, assim, eu tenho até um vídeo que eu posso compartilhar com vocês que fala exatamente isso, né, de quantos por cento se vende a mais, conforme a exposição menor de produtos da melhor maneira, né. Entendi. Então, isso tudo é pensado. Então esse cálculo, quando é bem feito, por isso que a gente chama de planilha mágica, ele traz uma mágica para o negócio, porque ele vai Aham. converter mais. Não, e super ajuda numa estratégia, como você falou, de prevenção de perdas, né. Se a gente está falando de produtos com, perecibilidade, né, uma loja de artigos orgânicos, um supermercado, uma drogaria, enfim, né, que tem ali prazo de validade, né, isso conta muito, né, porque, a gente teve num dos podcasts o nosso amigo Olegas, né, ele falando: "Caramba, se comprar mais, e colocar no lugar errado, né, tudo dá errado, né, é Exato. dinheiro da empresa alocado no local errado, o custo ali, né, de armazenagem naquele ponto, entre outras coisas, né, e tudo isso, galera, é perda, Sim. né, é ineficiência, porque se tá uma gôndola com mais produtos, né, de acordo com o planograma ali, Uhum. profundidade, altura, etcétera, é mais difícil de fazer ali o primeiro que vence, primeiro que sai, de deixar limpo, de deixar organizado, né, então tem estratégia por trás de tudo isso. Acho que esse é o mais importante, né. Eu vou com certeza vou querer ver essa planilha mágica, É isso aí. mas, que faz esse estudo da capacidade de estoque, que contribui com o ROI, que contribui com toda essa gestão, eh, e realmente o grande ponto é ter a eu imagino que vocês nunca pensaram nisso, ou se pensaram foram poucas pessoas, que a arquitetura Faz tinha isso, esse né. papel, né. Então, cara, se você não está sentando na mesa para discutir isso com a arquitetura da sua empresa, você está perdendo uma baita oportunidade de atuar na prevenção de perdas através de uma área estratégica para o negócio. Gente, incrível. E outra coisa, Anderson, assim, essa planilha, ela é muito especial para cada negócio, né. Aham. Porque aquilo que vale para vestuário é diferente para supermercado, que é diferente para grãos, produtos naturais, que é diferente para farmácia. Óbvio que grandes redes já têm sistemas que fazem isso, né. Tá. Grandes redes já calculam isso por sistema, porque é muito maior e muito mais fácil Uhum. na hora de fazer o planograma, isso já sai automático. Mas você tem que saber fazer desde a mão, né. Quem sabe fazer projeto de varejo tem que saber fazer à mão e saber numa planilha e saber num sistema a lógica que é utilizada. Sim. Isso vai te ajudar a planejar. Mas o mais importante que eu falo é para o lojista acompanhar isso, porque essa planilha não é Aham. estática. Então, assim, como a gente fala que o varejo é dinâmico e a gente muda a loja, tem que saber medir cada setor. Quando você fala em supermercado, você tem que saber números. Quanto que está vendendo a padaria? Se está indo, os produtos que estão na gôndola, né. Cada setor você tem que ter ali.
chefe de setor que tem que saber esses números, né. Sim. E esses números têm que ser traduzidos ali em projeto, né. Então: "Olha, aqui está vendendo menos se a gente fizer isso e fizer aquilo, para modificar". Então isso tudo é conhecimento de quem está ali no chão de No chão loja, de loja. quem cuida de cada setor, quem desde uma loja pequena, que ela sabe e mede isso: "Poxa, essa gôndola não foi mexida. Aham. Ninguém está vindo aqui, por quê?". Daí Loucura. modifica-se. É, Aham. mas isso tudo são dados, né, e Uhum. muitas pessoas têm ali e acham que dados é só com sistema. Não, dados são medidos diariamente, por quem está no ponto de venda. Aham. Esses dados têm que ser levantados, né. Se você não levanta dados, a margem do varejo é muito pequena, você perde ali uma rentabilidade que seria muito importante no seu negócio, Uhum. porque você está deixando de medir isso, né, está Sim. deixando de conhecer isso. Então isso é o dia a dia de loja e trazer isso para a estratégia, né, pensar sempre como estratégia, né. Me veio inspiracional de novo. É isso aí. Retail is the tail. Ainda é uma frase que faz sentido? Mas porque olha o detalhe, né. É o é o detalhe de cada item é que faz a diferença. O varejo a margem é pequena, então assim, óbvio que tem alguns setores que têm margem maior, outros menores, mas o cuidado do detalhe faz toda a diferença. Isso não só na estética, né, porque um detalhe de uma comunicação bem feita, de um cross merchandising que a gente fala de combinação de produtos que vai vender mais, né, porque, por exemplo, você fala no supermercado, isso algumas redes de supermercados menores começaram a fazer isso muito bem, hoje até os atacadões estão fazendo, Uhum. né, que é combinar produtos que s que tem ali a questão de uma venda casada, desde um Sim. fundi que você coloca ali frutas ao lado, taça, vinho, então você tem ali um cross merchandising, até produtos de vestuário, onde você vai montar ali, né, desde o calçado junto com a jaqueta, fazer essa venda combinada com acessório. Então isso é o cross merchandising em todos os setores. Então quando você é bem planejado, isso é o detalhe, Sim. mas é um detalhe que faz toda a diferença, né. Aham. Você comunica para o cliente. Ali tudo que você faz, você comunica para o cliente, né. Então por isso que o varejo é o É o detalhe, né. detalhe. E a todo momento algum tipo de mensagem, a loja, na atmosfera da loja, o cliente ele capta isso, né, ele tá Sim. captando sensorialmente, né. É uma música, é um perfume, é um cheiro, né, É o cheiro, é a é aromatização, né. aromatização, é o visual, é É. o sinestésico ali dele, igual o meu exemplo, né, de querer pegar o produto, enfim, Sim. né, para poder sentir. Então algum tipo de comunicação é feita. Dentro desse, não sei se você vai ter esse, pela sua experiência, nos 97% das decisões emocionais, eu sei que obviamente todas as pessoas têm alguma característica sensorial, qual que é aquela mais explorada ou aquela que mais aparece? Eu tenho esses números, Tem? Ah, tenho, agora viu. vai, hein. É, eu tenho esses números, vamos ver aqui. Porque assim, Quem sabe faz ao vivo. o óbvio que o visual ainda é em primeiro lugar, né, Tá. então sentido, praticamente 80, quer ver quanta porcentagem? Eu tenho isso mais fácil aqui. É, 80 e poucos por cento, vamos ver se eu acerto, 83, é a visão. Oitenta% é a Espera aí, visão. deixa eu Eita, confirmar aqui. Ó, olha, peça. 83, acertei. Visão, audição 11%, Tá. o tato 1,5% e o olfato 3,5%. Audição é 11%? É, Música é muito ambiente, é importante, muito né. importante. O som ele ajuda a ativar a memória, né, encurta ou prolonga a permanência numa loja, porque ele cria memória sonora. Muito legal. Já a fragrância do ambiente, né, ele vai ter a identidade da marca. Então quantas vezes você entrou numa loja pelo cheiro? E daí você lembrou e você muitas lojas abordam isso vendendo a fragrância da própria loja, né, que você quer Aham. ter em casa. Inclusive, né, a rede de hotéis o Fasano abriu, empório, ele vende inclusive a aromatização que tem nos hotéis, para você borrifar na 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 sua roupa de Roupa de cama. cama. Exatamente. Ah, gente, 83% é visual. Muito legal. Isso. Respira um pouquinho, né, Elis. Vamos lá, que eu vou só mandar uns beijos para uma turma, beijos e abraços para uma turma especial aqui.
Abraços para Fábio Muniz, da Base 12, Carlos Palomares, das Lojas Americanas, Marcos Hirai, da Opex Retail, ajudando aí varejistas a expandirem seus negócios em shopping centers. Marcos Hirai Excelente. é um Ele é super fera. parceiraço. Aí eu vou entrar num ponto aqui, ainda dentro do Customer Experience, né, da atmosfera. Gostei da palavra atmosfera. É isso aí. É, essa história, né, esse storytelling, você usou no nosso papo antes da gravação uma coisa legal que é os momentos, Uhum. que tá ligado ao emocional, né? Sim. Conta pra gente um pouco mais, né, dessa questão dos momentos. Como que uma loja, sob o ponto de vista de rentabilizar mais, de obviamente, perder menos, porque você vai ter rotação do estoque, etc e tal, não vai perder venda, vai converter mais, que é uma coisa que você falou muito legal, né? Não adianta ter muito produto se ele não está se comunicando com nada, se ele só está mostrando bagunça, excesso, esse tipo de coisa. Ah, conta um pouco sobre os momentos dentro, né, dessa tua Dessa estratégia, jornada, da né. jornada dentro de uma loja. Bom, então a gente está fazendo até um trabalho recente de um conceito, de uma loja natural, de produtos naturais, que ela, vende desde grãos até produtos que são embalados, chás, café, então diversos produtos que vão em potes e produtos que vão em prateleiras também. Tá. Então, a loja ela era bem feita, assim, racionalmente, super estruturada, organizada, por cada tipo de produto. E o que que nós trouxemos para trazer o emocional dentro disso? Porque existe um racional, só que o cliente muitas vezes não entende esse racional. Ele vai identificar muito melhor se tiver nos momentos da vida dele. Então a gente criou momentos desde a parte de se hidratar, que você chega da rua, né? Você tem uma garrafinha que você traz, até momento de focar, que são os suplementos, eh, o momento de se presentear, que são presentes, o de se permitir, que daí entram os chocolates, os doces. Então, assim, dentro de uma jornada, de uma coisa que seria racional, porque Aham, você vai em uma loja de produto natural, porque você está se cuidando, né? sim. Porque você busca produtos naturais, que você está se preocupando com a sua saúde e melhores escolhas. Então, como você traduz isso para o emocional? Então, até tem um momento ali de degustar, né? Um momento de experimentação que a gente criou. Uhum. Então, desde um café, um chá que você vai, experimentar dentro da loja, numa jornada que foi desenhada para isso, Tá. com um bolo que é feito do dia, que são receitas prontas, que são, por exemplo, às vezes sem glúten, que você às vezes você acha que é ruim sem glúten, sem lactose, se você experimentar isso e ver que não é, que é gostoso também. Então tem um momento de experimentação, o momento do chá, por exemplo, Hã. muitas pessoas têm preconceitos com chá. Eu sou apaixonada por chá, e eu não tomo café. Então, assim, porque eu sou muito elétrica, né, e o É. café Vai trabalhar 24 horas por dia. o café me deixa eu já tentei gostar, eu sei que Aham, muitas pessoas são apaixonadas, eu acho o cheiro do café maravilhoso, aham. mas eu gosto de chás. E a gente criou dentro da loja também um teste, onde você responde como se fosse um de personalidade, e ali dá um chá específico para a saúde daquilo que você precisa, se você tem muita dor de cabeça, se você tem, problema de pedra nos rins, então assim, Olha dá que chás legal. que faz esse cruzamento específico para você comprar preparo pronto de chás para o que você precisa. Aham. Então isso é o trabalhar o emocional, Tá. onde você tira do racional e traz para os momentos que existem na vida do cliente, que são momentos de experimentação, são momentos de presentear, são momentos de focar, se permitir. Então, tudo isso entrou na jornada do cliente. Mas isso é um setor específico, pode ser Uhum. traduzido para vários Pra vários setores, né. setores, é. Exato. Nossa, eu fico imaginando, você foi falando, eu fui imaginando a aplicação disso, que já não tem dessa forma, né, mas numa drogaria, né, Na que eh, lo você de cosméticos, cosméticos, beleza. beleza, Sim. né. Eh Então e cada vez mais a gente está falando, porque, muito principalmente em cosméticos e perfumes, se uhum. dividia entre masculino e feminino. Só que se você for levar pelo lado sensorial, e eu percebi isso num teste cego que eu fiz em Nova York, no laboratório da Chanel, né. Tem uma loja que fica no Sorro, que é super bacana, você nem imagina que tem uma loja, Hã. você sobe
né, como se fosse um escritório, sobe uns degraus, e você entra, você deixa a sua bolsa num locker, Hum. e ali você vai vivenciar uma experiência, onde tem bancadas para você experimentar todos os cremes da Chanel, que você achava que você nem poderia comprar, mas você experimenta. E tem um bar de perfumes. Esse bar de perfumes é uma experiência muito legal, por quê? É um teste cego de perfumes de toda a linha da Chanel. Neste teste cego, você vai experimentando pelo olfato, você vai sentindo o cheiro de cada um dos perfumes e você fica com 3 fitas que você mais se identifica. Dentro dessas 3, você faz mais um teste ali, até você definir por uma fragrância. Quando você define por essa fragrância, não tem nome da fragrância, nem se é masculino, nem é feminino. Quando você identifica que é esta, daí ele vai te falar qual que é o número do perfume, Uhum. e eu descobri que, pelo meu teste cego, o meu perfume é masculino. Seria masculino Seria numa masculino. loja tradicional. Aham, E eu jamais chegaria numa prateleira de perfume masculino, aham. porque eu iria no feminino. Só que eu me identifiquei pelo teste cego com perfume masculino. Olha. Então, hoje, as lojas de cosméticos, e eu vejo isso já em algumas marcas brasileiras, e eu fiquei muito feliz que eu fiz um retail tour com Uhum, lojistas na sexta-feira, uhum. onde as lojas já não estão separando mais de perfumes Ah, masculino e feminino, que legal. e sim pela linha de perfume, Aham. que não é definida nem por masculino e feminino, porque o sensorial, o olfato, não é identificado só por masculino e feminino, é por aquilo que eu tenho história na minha memória. Porque começa a formar meu olfato desde a infância, Sim, sim. né. Então isso é um fator. E é muito interessante essa experiência que eles colocam uma florzinha da da Chanel Uhum. e põe o perfume nessa flor que fica em contato com a sua pele durante 7 dias. Olha. Depois de 7 dias é que você pode definir se você compra o perfume ou não. Porque o perfume na pele de cada um é diferente Sim, também. sim. Então você vai ver fixação, se realmente você gosta daquele cheiro. Então, eu achei um teste muito inteligente, desde a exposição até a finalização dele, porque a flor é a marca registrada da Chanel, Aham. e você fica com a memória da marca. Detail is detail. Exato. Pergunta que não quer calar, você comprou? Claro. Ai, Comprei que o perfume legal. masculino que eu jamais compraria numa loja de perfumes, que fosse dividido por masculino e feminino, né. Entendi. Olha a perda comercial que pode acontecer se não tem estratégia, estudo, dados, planejamento e, obviamente, uma baita de uma execução, como ela contou. Sim. Annelise, a gente poderia ficar aqui horas e horas. Eu tô super feliz, né, do teu conteúdo, de tudo que você trouxe, essa experiência, essa visão, que com certeza muitas pessoas da nossa audiência não têm da importância da arquitetura, do design estratégico dentro Sim. dos negócios. Para fechar, qual o conselho que a Annelise recebeu na vida dela, seja no âmbito pessoal ou profissional, que mudou a tua vida? Eu acho que eu até me emociono. Meu pai, quando era muito jovem, né, com 15 anos, eu estava fazendo muita academia, desculpa a emoção, Imagina. e eu treinava muito, mas sempre fui muito estudiosa, né. E estava treinando, sei lá, 3, 4 horas por dia na academia e estudando. Meu pai chegou para mim e falou: "Filha, você é muito bonita, filha, eu sei que você é muito bonita, mas você quer ser lembrada pelo quê? Pela sua beleza ou pela sua inteligência? Então, estude e se destaque pela sua inteligência". E foi esse o maior conselho que eu tive na minha vida, do meu próprio pai, e que eu busco trazer para os meus filhos também, que é: o conhecimento nunca vão te tirar, conhecimento nunca é demais. Então isso trouxe para minha vida, por isso que me emocionou, porque me voltou ali aos meus 15 anos, e foi um conselho que mudou a minha vida, porque eu nunca deixei de estudar, e eu só dou aula porque eu sou apaixonada por aprender, por compartilhar. E quando você ensina, você aprende mais ainda. Então, por mais que eu não tenha tempo, eu sempre ponho na minha agenda para dar aula, porque dando aula eu aprendo 2, 3, 4, 5 vezes, né.
Então esse é o maior conselho que eu poderia dar. Nunca deixe de aprender. E nunca é tarde, né. Uhum. Até 80, 90, enfim, o Oscar Niemeyer, que é uma referência para mim como arquiteto, aos 100 anos produzia muito, porque ele nunca deixou de estudar, né. É isso. Obrigado por compartilhar esse super conselho Obrigada. conosco. Com certeza, Leandro e Sara têm isso dentro deles e vão seguir. É, por isso que eu falo que tem coisas que mexem com a gente, né, e isso traz para a vida toda. E acho que é o maior conselho que eu tive. Muito bom. Obrigada, e obrigada pelo Imagina. convite, foi um prazer. Bom, o prazer foi todo nosso, a gente que agradece. De novo, baita conteúdo, um conteúdo que vai ficar eternizado, né, que agora o conteúdo na internet é eternizado, né. Enquanto o É, isso YouTube aí. existir, o Spotify vai estar no Spotify. Galera, eu queria falar isso só no fim, mas vai estar no Spotify, ela já falou que é viciada em Spotify, então Sou. você vai poder ouvir no Spotify, assistir no YouTube, esse papo com esse ser humano incrível, Obrigada. Annelise Campoy. Eu acho Obrigado. que flui muito bem. Obrigada, viu. Obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui. Que bom. Sucesso ao podcast, né. Cada vez mais ouvintes e que tenham a sede de aprender como nós. É isso aí. Gente, e assim a gente acaba esse incrível e especial podcast. O Perdascast, feito para você, para essa transformação, se modelando em pessoas Uhum. especiais como ela. Obrigada. Te espero na próxima semana. Um forte abraço.